Bom dia! Hoje começando mais uma leitura desse livro maravilhoso, Outlive, A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor, Peter Attia. E a gente está lendo esse livro, já é nosso terceiro livro, na verdade. E a gente então está lendo esse livro, estamos aqui agora na página 121, capítulo 7, Tic-Tac. Enfrentar e prevenir as doenças cardíacas, as maiores assassinas do planeta. Olha que leitura importante que vamos começar no dia de hoje. Então vou colocar aqui nossos 15 minutinhos e bora começar a ler. Uma das desvantagens da minha profissão. Pera, desculpa, tem uma frase aqui antes. Existe um grau de risco envolvido na ação, sempre há, mas há muito mais risco na inação. Harry S. Truman. Uma das desvantagens da minha profissão é que o excesso de conhecimento pode se tornar uma espécie de maldição. Quando voltei a mergulhar na medicina após o hiato no mundo corporativo, percebi que já sabia qual a causa mais provável da minha morte. Acho que estou fadado a morrer de uma doença cardíaca. Eu fico me perguntando por que a minha ficha demorou tanto a cair. Quando eu tinha 5 anos, o irmão mais velho do meu pai, Francis, o preferido dele entre os 8 irmãos, morreu em um ataque cardíaco súbito aos 46 anos. Quando meu irmão Paul nasceu 2 dias depois, meu pai, aflito, escolheu Francis como nome do meio. Assim como alguns nomes se repetem nas famílias, na minha, a predisposição a desenvolver doenças cardiovasculares precocemente também pode se repetir. Outro tio sofreu um ataque cardíaco fatal aos 42 anos, enquanto um terceiro conseguiu chegar aos 69 antes de morrer do coração, idade em que talvez isso seja um pouco mais comum, mas ainda assim ele era muito jovem. Meu pai tem sorte, porque viveu longos 85 anos até agora. Ainda assim, ele tem um stent em uma das artérias coronárias, lembrança de um episódio cardíaco não tão grave aos 60 e poucos. Um dia, quando estava na pedreira de calcário onde trabalhava, ele sentiu uma dor no peito e foi parar na emergência do hospital, onde foi constatado que ele havia sofrido um infarto. O stent, um pequeno tubo de metal vazado, foi colocado mais ou menos um ano depois. Na verdade, não estou convencido de que o mecanismo tenha feito alguma diferença. Na época do procedimento, meu pai já não apresentava sintomas, mas talvez o tenha assustado a ponto de passar a ser mais disciplinado com os remédios e a dieta. Portanto, embora meu perfil de colesterol seja excelente e eu me alimente com moderação, não fume, tenha uma pressão arterial normal e raramente beba, ainda assim corro um risco. Sinto que estou preso naquela anedota do Charlie Munger, sobre o cara que só quer saber onde vai morrer, para garantir que ele nunca vá até lá. Infelizmente, muitas vezes as doenças cardíacas vão até você. Quando estava na faculdade de medicina, meu professor de patologia do primeiro ano gostava de fazer uma pergunta capciosa: qual é a apresentação ou sintoma mais comum de doença cardíaca? Não era dor no peito, dor no braço esquerdo, nem falta de ar. As respostas mais comuns eram morte súbita. Você sabe que o paciente tem uma doença cardíaca porque acabou de morrer do coração. E é por isso que, segundo meu professor, os únicos médicos que entendiam de fato sobre as doenças cardiovasculares eram os patologistas. O argumento era: no momento em que o patologista vê o seu tecido arterial, é porque você está morto. Embora a taxa de mortalidade dos primeiros ataques cardíacos, que acontecem de surpresa, tenha caído significativamente, graças à melhoria no suporte básico de vida e a intervenções imediatas, como cartesianismo cardíaco e medicamentos para desfazer coágulo de modo a interromper o episódio logo no início. Aproximadamente um terço dessas ocorrências ainda é fatal, de acordo com Ron Krauss, cientista sênior e diretor de pesquisa em aterosclerose do Instituto de Pesquisa do Hospital Pediátrico de Auckland. Em termos globais, as doenças cardíacas e os AVCs, em que reúno sob a rúbrica de doenças cardiovasculares ateroscleróticas, DCVA, são a principal causa de morte, matando cerca de 2,3 mil pessoas todos os dias só nos Estados Unidos. De acordo com o CDC, mais do que qualquer outra causa, até mesmo o câncer. Não são apenas os homens que estão em risco, as mulheres norte-americanas têm 10 vezes mais chances de morrer de aterosclerose do que câncer de mama. Não é um erro de digitação. Uma chance em 3 contra 1 em 30. Mas as fitas cor-de-rosa de conscientização sobre o câncer de mama superam em muito as fitas da Associação Americana do Coração para a conscientização sobre as doenças cardíacas entre as mulheres. A morte dos meus tios permanece um mistério para mim. Eles moravam no Egito e não tenho ideia do que o exame de sangue deles mostraria ou, mais importante, em que estado estavam as artérias coronárias deles.
Tenho certeza de que fumavam, mas talvez se tivessem tido acesso a melhores cuidados médicos, também poderiam ter sobrevivido como o meu pai. Ou talvez o destino deles fosse inescapável em decorrência dos genes. Tudo o que eu sei é que uma pessoa que morre de ataque cardíaco aos 42 anos está jovem demais. Eu sempre soube sobre os meus tios, mas a ficha só caiu para mim quando eu estava na casa dos 30 e me tornei pai. De repente, a consciência da minha própria mortalidade me pegou com uma daquelas ondas que surgem sem aviso quando estou nadando no mar. Esse livro provavelmente não teria sido escrito se não fosse por esse histórico familiar. Com a maioria das pessoas de 36 anos, o Peter não magro mal pensava em doenças cardíacas. Por que deveria fazer isso? Meu coração era forte o suficiente para me sustentar ao longo dos 30 quilômetros de extensão do canal de Catalina, trabalhando continuamente por mais de 14 horas com um motor a diesel roncando suave no peito. Eu achava que estava em ótima forma, mas mesmo assim fiquei preocupado por conta do histórico da minha família. Então insisti para que meu médico pedisse uma tomografia computadorizada do meu coração. Isso acabou mudando por completo a visão que eu tenho da vida. O exame foi calibrado para detectar calcificação nas minhas artérias coronárias, um sinal de aterosclerose avançada. Os resultados mostraram que eu tinha um score 6 de cálcio. Isso parece baixo, e em termos absolutos. Uma pessoa com doença em estágio avançado pode apresentar um score bem acima de 1000. Mas para alguém de 36 anos deveria ser 0. Meu score de 6 significava que eu tinha mais cálcio nas artérias do que 75 a 90% das pessoas na minha idade. Conforme fui me aprofundando na patologia da doença, fiquei consternado ao saber que já era um pouco tarde. O score de cálcio é tido como um preditor de risco futuro, o que de fato é, mas também como medida do dano histórico e existente. Eu já estava fora da curva. Eu ainda estava na casa dos 30, mas tinha as artérias como um homem de 55 anos. Fiquei triste com essa revelação, embora sabendo o que sei agora, ela não seja de todo surpreendente. Na época, eu estava acima do peso e no limite da resistência à insulina, dois enormes fatores de risco que por si só ajudam a criar um ambiente que favorece e acelera o desenvolvimento de lesões arterioscleróticas. No entanto, como meu score de cálcio era apenas 6 e meu importantíssimo colesterol LDL ruim era normal, o conselho médico que ouvi foi que rufem os tambores. Não fazer nada, parece familiar? Não fazer nada não faz meu estilo, como você já deve ter percebido. Eu achava que estava no mau caminho e precisava descobrir como mudar. Minha curiosidade me lançou em uma jornada de anos para entender a aterosclerose. O que eu descobri com a generosa ajuda dos meus mentores, Tom Dayspring, Alan Sinerman e Ron Kraus, entre outros, todos especialistas de renome mundial em patologia cardíaca e ou estudo de lipídios, foi de cair o queixo. Embora seja uma condição mais comum entre aquelas relacionadas à idade, as doenças cardíacas também são mais fáceis de prevenir do que o câncer ou Alzheimer. Sabemos muitas coisas sobre como e por que elas começam e como progridem. Embora não possam ser propriamente curadas nem revertidas da mesma forma que, às vezes, a diabetes tipo 2, é relativamente fácil adiá-la se você for esperto e prestar atenção desde cedo. É também um exemplo raro de doença crônica cuja prevenção, em alguma medida, já é um foco da medicina 2.0. Temos um variado estoque de remédios para baixar a pressão arterial e o colesterol que efetivamente reduzem o risco de morte para muitos pacientes. E temos exames de sangue e de imagem, como que analisou meu score de cálcio, que minimamente nos fornecem um retrato, ainda que embaçado, da saúde cardiovascular de uma pessoa. Já é um começo. Apesar de termos uma boa compreensão da doença aterosclerótica e sua progressão, bem como das ferramentas que temos para preveni-la, ela ainda mata mais pessoas por ano nos Estados Unidos do que o câncer. Muitas delas completamente do nada. Estamos perdendo essa guerra. Não tenho a pretensão de saber todas as respostas, mas acho que isso se deve, pelo menos em parte, ao fato de que ainda existem alguns pontos cegos importantes em nosso entendimento sobre o que efetivamente impacta o risco de desenvolver a doença, como ela progride e, acima de tudo, em que momento é preciso agir para travar o seu embalo. O problema fundamental, acredito, é a medicina 2.0 clássica. As diretrizes para lidar com o risco de doenças cardiovasculares se baseiam em uma janela de tempo excessivamente curta em comparação com a linha de tempo da doença. Precisamos começar a tratá-las e preveni-las muito mais cedo. Se tivermos êxito nisso, o retorno é potencialmente enorme. A alta prevalência de homens centenários na Sardenha, por exemplo, é amplamente atribuída à capacidade deles de evitar ou retardar o surgimento de doenças circulatórias. Menos homens entre os 80 e os 100 anos morrem de doenças cardíacas na Sardenha do que em qualquer outro lugar da Itália.
Mas não estamos nem perto disso, as doenças cardíacas continuam sendo nosso assassino mais mortal, o pior dos cavaleiros. Nas páginas seguintes, espero convencer você de que não precisa ser assim. Com a estratégia certa e atenção aos fatores de risco certos na hora certa, deve ser impossível eliminar grande parte da morbidade e da mortalidade. Deve ser possível eliminar grande parte da morbidade e da mortalidade que ainda é associada a doenças cardiovasculares e cerebrovasculares ateroscleróticas. Em suma, essa deveria ser a 10ª principal causa de morte, não a primeira. Os cientistas vêm explorando os mistérios médicos do coração humano há quase tanto tempo quanto os poetas investigam suas profundezas metafóricas. É um órgão maravilhoso, um músculo incansável que bombeia sangue pelo corpo a cada instante de nossas vidas. Ele bate forte quando estamos nos exercitando, desacelera quando dormimos e faz até microajustes em sua frequência entre as batidas. Um fenômeno extremamente importante chamado variabilidade da frequência cardíaca. E quando ele para, nós também paramos. Nossa rede vascular é igualmente milagrosa. Uma teia de veias, artérias e capilares que, se esticadas e colocadas em fileira, dariam mais de 2 voltas ao redor da Terra. Cerca de 100 mil quilômetros, se você estiver contando. Cada vaso sanguíneo por si só é uma maravilha da ciência e da engenharia de materiais, capaz de expandir e se contrair dezenas de vezes por minuto, permitindo que substâncias vitais atravessem suas membranas e se ajustando a grandes oscilações na pressão do fluido, com o mínimo de desgaste. Nenhum material criado pelo homem chega perto disso. Se um vaso sofre um dano, outros crescem para ocupar o seu, garantindo que haja um fluxo contínuo de sangue pelo corpo todo. No entanto, por incrível que pareça, nosso sistema circulatório está longe de ser perfeito. Na verdade, ele é quase perfeitamente projetado para gerar doenças ateroscleróticas no curso normal da vida diária. Isso se deve em grande parte a outra função importante do nosso sistema de vasos. Além de transportar oxigênio e nutrientes para os tecidos e levar embora os resíduos, nosso sangue carrega moléculas de colesterol entre as células. É quase um palavrão, colesterol. Seu médico provavelmente pronuncia essas palavras com a testa franzida, porque, como todos sabem, o colesterol é um vilão. Bem, parte dele é o LDL, ou colesterol ruim, que inevitavelmente é contraposto ao HDL, um colesterol bom. Eu quase tenho um troço quando escuto esses termos, de tão sem sentido que eles são. E o colesterol total, a primeira taxa que as pessoas citam quando falamos de doenças cardíacas, é só um pouco mais relevante para o risco cardiovascular do que a cor dos seus olhos. Então vamos voltar um pouco e ver o que de fato é o colesterol, o que ele faz e como contribui para o desenvolvimento das doenças cardíacas. O colesterol é essencial à vida. Ele é fundamental para produzirmos algumas das estruturas mais importantes do corpo, incluindo as membranas celulares, os hormônios, como a testosterona, a progesterona, o estrogênio e o cortisol, e os ácidos biliares, que são necessários para digerirmos os alimentos. Todas as células podem sintetizar o próprio colesterol, mas cerca de 20% do grande suprimento do nosso corpo se encontra no fígado, que atua como uma espécie de repositório de colesterol, enviando para as células que precisam dele e recebendo de volta pela circulação. Como o colesterol pertence à família dos lipídios, ou seja, gorduras, ele não é solúvel em água e, portanto, não tem como se dissolver no plasma como a glicose ou o sódio e viajar livremente pela corrente sanguínea. Por isso, precisa ser transportado em minúsculas partidas esféricas chamadas lipoproteínas, o L final em LDL e HDL, que agem como pequenos submarinos de carga. Como o nome sugere, as lipoproteínas são parte lipídio por dentro e parte proteína por fora. A proteína é essencialmente o recipiente que permite que elas viajem pelo plasma, ao mesmo tempo que transporta a sua bagagem de lipídios não solúveis em água, incluindo colesterol, triglicerídeos e fosfolipídios, além de vitaminas e outras proteínas que precisam ser distribuídas para os tecidos mais distantes. A razão de serem chamadas de lipoproteínas de alta densidade e baixa densidade, HDL e LDL, respectivamente, nas siglas em inglês, tem a ver com a proporção de gordura em relação à proteína que cada uma carrega. As LDLs carregam mais lipídios, enquanto as HDLs carregam mais proteínas em relação à gordura e, portanto, são mais densas. Além disso, essas partículas e outras lipoproteínas frequentemente trocam carga umas com as outras, o que é parte da razão que me revolta quando ouço aquela história de taxá-las de boas e ruins. Quando um HDL transfere o seu colesterol bom para uma partícula de LDL, esse colesterol de repente se torna ruim? A resposta é não, porque não é o colesterol em si que causa problemas, mas a natureza da partícula em que ele é transportado.
Cada partícula de lipoproteína é revestida por uma ou mais moléculas grandes, chamadas de apoliproteínas, que fornecem estrutura, estabilidade e, o mais importante, solubilidade à partícula. As partículas de HDL são revestidas por um tipo de molécula chamada apoliproteína A, ou ApoA, enquanto as LDL são revestidas pela apoliproteína B, ou ApoB. Essa distinção pode parecer trivial, mas está na raiz da aterosclerose. Cada lipoproteína que contribui para a doença, não apenas o LDL, mas várias outras, carrega a assinatura da proteína ApoB. Aí tem um asterisco aqui, mas várias outras. Aí tem um asterisco aqui que diz, faltam 5 segundos. Também existem lipoproteínas de muita baixa densidade, VLDLs, na sigla em inglês, que mencionamos no capítulo anterior, bem como lipoproteínas de densidade intermediária, IDLs, e também na sigla em inglês. Elas carregam ainda mais gordura do que as LDLs, grande parte na forma de triglicerídeos, e também são marcadas com a ApoB. Além disso, embora as partículas de HDL tenham várias ApoAs, cada LDL, ou VLDL, ou IDL, tem apenas uma partícula de ApoB, tornando relativamente fácil medir a sua concentração. Certo? Vamos entender o que é esse ApoA e ApoB na leitura de amanhã, certo? Finalizamos aqui a leitura, então, aqui hoje, na página 127, e eu te espero amanhã. Beijo e até lá! E agora, como é que eu faço para levantar daqui que a Nira tá no meu colo? Ai, meu Deus! Quando uma gatinha se achega no colo da gente, a gente tem dificuldade de levantar depois, né, meu amor? Ainda mais que fica fazendo ronronzinho. Ronronzinho.